Deus não cabe dentro da religião. A religião estabelece padrões para Deus atuar, mas Ele excede qualquer padrão, Ele excede qualquer limite. Sempre haverá um profeta que irá sacudir aquilo que os homens criaram. Sempre haverá um que Deus levantará com intrepidez, com coragem, dada pelo próprio Espírito. Você crê nisso? Para sacudir esses limites, esses absurdos que existem por aí, prendendo pessoas a vida todas a um acampamento. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento. Pessoas com dons maravilhosos, carismas, mas estão presas, delimitadas e limitadas. Eu me lembro que certa feita, eu não sei se já disse isso, mas vou dizer aqui para vocês, quem vê esse vídeo até aqui vai ver esse testemunho. Deus falou conosco muitas vezes através de sonhos. Nós vivemos um período muito turbulento dentro de uma instituição religiosa, completamente religiosa. E uma vez Deus me deu um sonho. Eu andava no bairro onde eu morava, e eu andava como se estivesse marchando. As pessoas que me viam andando pelo bairro onde eu moro saíam de perto de mim com medo. No sonho, eu entendia quem eu era. Eu era um profeta de Deus, como um profeta do Antigo Testamento, para que você entenda isso. No sonho, tá bom? Peterson é igual você, passivo de todos os erros. Foi apenas algo que Deus me mostrou. Eu andava neste bairro, no bairro onde eu moro, como um profeta. Focado, eu não olhava para nada e para ninguém com endereço. Eu ia para uma pessoa. E eu andava como se estivesse marchando. E as pessoas que me viam andando saíam da frente, porque sabiam que eu carregava um juízo. Um juízo de Deus. Então, eu cheguei no local onde Deus me enviou. Chegando naquele local, que era uma casa, um pastor me atendeu. Esse pastor escondeu atrás dele o outro pastor, para o qual eu carregava o juízo. Na mesma hora, eu coloquei o dedo no centro do peito daquele pastor que estava na frente e disse: assim diz o Senhor. Vou ficar até aqui. O que esse sonho quis dizer? Que o juízo que era para aquele pastor que estava se escondendo, agora atravessaria, passaria também por aquele que o escondeu. Isto aconteceu literalmente com os dois. Não importa. Naquele sonho, esse sonho só representa que Deus sempre levantará alguém com autoridade para dizer a sua verdade. Só diz isso. Não significa que esse alguém é o Peterson. Queridos, pela graça de Deus, Deus me faz entender os sonhos. Nós temos experiência, talvez de milhares de sonhos aqui. Isso é uma graça, é um dom de Deus. Deus sempre levantará um profeta para sacudir isso. Deus não cabe dentro da religião. Quando Jesus se aproxima da religião, ele se aproxima da morte. Aqui é um símbolo de Jerusalém, de Jerusalém. Jesus indo para Jerusalém. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, que é um símbolo do centro da religião, ele se aproxima da morte. Porque o objetivo da religião é matar o amor de Deus. Vocês conseguem enxergar esse arquétipo, ou esse arquetipo, ou esta sombra,
Quando o amor de Deus se aproxima da religião, a religião quer matar o amor de Deus. Quando ele se aproxima de Jerusalém, ele cura sem pedir licença. Ele liberta sem pedir licença. Digo para os líderes religiosos, para a convenção da época, para os grandes apóstolos da época, para os grandes pastores e grandes líderes da época. Ele cura sem pedir licença, ele liberta sem pedir licença, ele alimenta sem pedir licença, ele salva sem pedir licença. Você está disposto a isso? Você consegue ser defamado e sofrer intentos de mortes e calúnias por os grandes, pela religião? Eu disse, ministérios que são dificílimos. Em Jerusalém é onde ele confronta. Quando ele entra na religião, ele confronta esses que querem ser os donos de Deus e de sua revelação à humanidade. Ele confronta aqueles que querem delimitar Deus e a revelação dele para a humanidade, mas não para um grupo específico que tem pedigree, que tem carteira de membro. A revelação é para essa carteira de membro, mas não é isso que aconteceu nas Escrituras. Foi exatamente homens que não pertenciam à carteira de membro que decifraram a estrela de Bethlehem, de Belém. Vocês conseguem entender isso? Quem foram? Usados naturalmente os magos do Oriente. Olha, mas nós que temos a Bíblia, nós que temos a Escritura, mas a revelação não foi para eles. O Mashiach nasceu fora do templo. Me desculpe, queridos, veja bem uma coisa para a gente finalizar. Eu não sou contra denominação. Quem se sente bem na denominação, fique na denominação. Inclusive, se for uma vontade de Deus que nós tenhamos templos aí, nós vamos ter, porque eu não sou contra. Eu sou contra a engrenagem hoje que está acontecendo na maioria das denominações, porque inúmeras delas têm se aberto para a revelação da graça de Deus. Eu confronto, sim, essas que estão com a engrenagem ao contrário. A igreja existe para amar as pessoas, para trabalhar em prol das pessoas. Não são as pessoas amando a igreja e trabalhando em prol da igreja. Consegue entender? Para os grandes beneficiários serem seus pastores, seus donos. O que está aqui? Jesus confronta os que querem ser donos de Deus. Então ele confronta. Perceba se aí onde você está ouvindo essa mensagem, não existe uma engrenagem correndo ao contrário. Os grandes beneficiários são eles, aonde a igreja emana para amar o próximo, para ajudar o próximo, e as vossas boas obras apareçam, resplandeçam, que é a vossa luz entre os homens. Eu pertencia a esta denominação antiga, que inclusive ajuda teria que passar primeiro pelos líderes, pelos pastores. Se Deus colocasse no teu coração, ajude aquela irmã que está em necessidade, não podia, tinha que deixar esse dinheiro nos pés dos líderes. Como assim? Porque vocês viram isso lá na igreja primitiva? Me expliquem o texto. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Peguem a parábola do samaritano. Porque o que está acontecendo é exatamente o contrário. Os samaritanos estão ajudando os que estão mortos, semi-mortos, como diz o texto, enquanto a igreja está arrecadando para si. Os samaritanos estão gastando, porque eles sabem que quando ele voltar, haverá um pagamento. Mas não, eles não estão dispostos a fazer primeiro aqui.
E você nem sabe se esse recurso chegará lá. Me perdoem, mas essa é a verdade. Eu disse, eu não estou mais em cima de uma plataforma, porque hoje eu quero falar a verdadeira graça de Deus. Em Jerusalém é onde ele confronta aqueles que querem ser donos de Deus e da sua revelação à humanidade. Delimitam Deus, delimitam o amor de Deus, delimitam a revelação de Deus. Eu me lembro que nessa época uma família estava muito carente e eles nos proibiram de ajudar. Eu não cumpri, eu ajudei. Será que a palavra que foi dita, cabe nós obedecermos a Deus ou aos homens, se encaixa? Porque eles estão querendo ser Deus, aonde o Espírito te diz, faz, ame, ajude. Mas ele não, primeiro nós. Primeiro é o ar-condicionado do templo, o microfone do templo, a cadeira do templo, o púlpito, a cadeira dos líderes. Em Jerusalém é onde ele confronta, é onde ele denuncia a comercialização do sagrado, que mais se vê por aí. Liga a sua TV, pessoas, como diz a Escritura, cegos guiando cegos, absurdos, para pessoas colocarem suas economias ali. Ele denuncia a comercialização do sagrado. Em Jerusalém, ou na religião, é onde ele diz, os sacrifícios estão consumados. Quero que você me entenda, independente se você é um judeu ortodoxo. Quando ele diz, se você está ouvindo essa mensagem, de repente você está querendo acreditar que Jesus é o Mashiach, caso você seja um ortodoxo e esteja se transformando em um messiânico, é onde ele diz, tetelestai, está consumado. Porque nele se cumpre o sacrifício, mas a igreja quer estabelecer pedágios, que é onde você tem que fazer o seu sacrifício para Deus te abençoar. É isso? O sacrifício de Jesus, então, é insuficiente? Porque lá em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 32, vai dizer que eu nunca deixarei de vos fazer o bem. É a cláusula da nova aliança. Não tem os pressupostos e nem condicionais. Eu nunca deixarei de vos fazer o bem. Ao olhar para nós hoje, Deus nos olha através do seu Filho, porque há aqui algo que eu chamo de doutrina da imputação. Vejam bem, todos os meus pecados e minhas maldades foram colocadas no Cordeiro de Deus, porque era isso que acontecia no ato do sacrifício entre o sacerdote e o cordeiro e o pecador. Todos os meus pecados foram passados para o Cordeiro de Deus, para que toda a justiça do Cordeiro de Deus venha até mim. Então Deus, quando me olha, me vê como justificado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas eles querem estabelecer uma consciência de pecado para que o homem se sinta tão miserável e distante de Deus a ponto de sacrificar nos altares seu dinheiro, seja o que for, para que Deus possa abençoá-lo. Bom, queridos e queridas, o tema desta mensagem, Deus não cabe dentro de seus limites. É hora de quebrar os limites, é hora de sair dos padrões que disseram para você que é esse. Conosco nós temos pessoas de inúmeras denominações, instituições que já pertenceram e hoje elas dizem que o que elas sentiam quando estavam ali
Elas dizem, eu achava que estava fazendo certo, que esse era o correto, e era assim que Deus se agradava. Que é isso que às vezes passa. É hora de repensar. É hora de parar. Deus não cabe dentro de seus limites. Em Jerusalém, é onde ele diz, tetelestai, está consumado. É onde ele é morto. Como ele não cabe dentro dos limites, ele ressuscitou. Eu quero finalizar aqui, essa palavra foi muito além daquilo que eu imaginava. Nós estamos aí chegando a 50 minutos de mensagem. Eu espero que talvez parte dessa mensagem tenha te confrontado. Não jogue fora. Sirva para pensar um pouco. Repense. Não há nada de errado. Eu fui levado a um casulo. Em tudo aquilo que eu vivi, eu entrei em um casulo. E eu sabia que era necessário desconstruir para Deus construir. Hoje, eu conheço as cores do Evangelho. Antes, era preto e branco. Porque hoje eu vivo a graça radical. Hoje eu tenho coragem de falar. Que o Eterno te abençoe, que a graça do Senhor Jesus te ilumine cada vez mais. Baruch atah Eloheinu melech haolam. Shalom.